Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010, manda um WhatsApp pro Maninho. Um abraço pro Jonathan, pra Manu, que hoje iniciaram um grande projeto aqui na 92. O novo tá na hora, tá bom? Hoje um programa mais festivo, né? A partir de amanhã o bicho pega, né? O novo jornalismo aqui da 92. O Jonathan tá à frente do programa há quase 6, 7 anos. A Manu entra agora com sangue novo, jornalista, com toda a sua experiência, e vai ser com certeza uma dobradinha muito vencedora aqui da 92. Então parabéns pros dois, grande projeto. A gente vai repercutir muito mais, o novo tá na hora, e nas próximas semanas tem muita novidade acontecendo, então parabéns pros dois. Belezaça? E a minha convidada que tá aqui, ela é advogada da família, especialista em divórcio, regime de bens e pensão. Só tema tranquilo. Eu tenho o prazer de receber a Júlia Zimmermann comigo aqui. Doutora, prazer em receber, tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, mano. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra vir em programas como esse, tão prestigiado. Bom demais. Doutora, vem cá. Você estava falando para mim uma coisa ali fora. Por que você escolheu os maiores problemas, os problemas de relacionamento para fazer sua carreira? Então, mano, eu acho que tem, assim, é algo que combina muito comigo, assim, com a minha personalidade. É uma coisa, é uma área do direito, assim, que eu acho que tem essa questão da sensibilidade, tem essa questão mais afetiva. E aí comecei a estagiar na área, né, durante a faculdade, gostei muito. E aí tive certeza que era isso que eu ia fazer. Você sempre trabalhou com isso? Começou a trabalhar com isso e não parou mais? A minha primeira experiência profissional, até é engraçado, porque agora essa semana fazem 15 anos, foi no Fórum Vara Cível, com o Dr. Ricardo, o Dr. Pedro, faleceu depois Pedro de Covid. Joa? Querido. Queridaço, grande amigo. E depois trabalhei em escritórios que faziam outras áreas também, mas a área que eu tive experiência e que eu mais gostei de trabalhar mesmo foi no direito de família. Tá, quando você chegou eu falei pra você, doutora, se a gente for conversar só dos casos de amigos que a gente conhece, amigos, né? Familiares, sobre pensão, divórcio, separação, a gente vai ficar algumas horas conversando, porque tá sempre perto de todo mundo isso, faz parte do relacionamento humano. Sim, todo mundo tem, né, relações familiares e diversas ao longo de toda a vida, né? Eu já tive casos de clientes que me procuraram num primeiro relacionamento, depois se relacionaram de novo, procuraram de novo, então... E acontece de tudo, né? O direito de família, ele acompanha as pessoas desde o nascimento até depois da morte, então... Enfim, é coisa que, olha, dá bastante assunto aí se a gente quiser. Tá, você falou pra mim uma coisa, né? Que existe uma máxima, né? Quando tá tudo bem, todo mundo é amor, né? Tá tudo tranquilo, você fez uma separação teoricamente amigável, elas existem, né? Separações amigáveis existem, ou Sim. São muito raras? Não, assim, eu acho que até são raras, é mais comum eu lidar com situações de litígio do que, pelo menos num primeiro momento, de acordo, assim, de consenso. Mas eu acho que é porque o brasileiro realmente só procura o advogado na hora que já deu um problema, na hora já que a coisa já aconteceu, né? Tem muitos casos que o casal se separa, inicialmente estão ali de acordo, muitas vezes nem formalizam nada, justamente porque estão de acordo, e aí só chegam no escritório do advogado quando o acordo não funcionou mais, quando alguém descumpriu com a sua palavra, quebrou a confiança do outro, e é nesse momento que chegam no escritório. Então acaba que o advogado lida realmente com mais situações de conflito. Quando você fala de conflito, geralmente essas separações não tão amigáveis, geralmente envolvem ou violência ou traição, que daí é muito comum, imagino. Aí o amor acaba total, né? Aí você perde o respeito pela pessoa. Sim, é muito comum de acontecer no momento lá da escolha do regime de bens, ou no momento em que estão iniciando o relacionamento, vão casar. Tá tudo certo, pouco debatem sobre questões financeiras, patrimoniais e tudo mais, muito na confiança, muito influenciados pelo sentimento que naquele momento é um sentimento bom. E aí depois o relacionamento acaba, como tu falou, muitas vezes por agressão, por traição, enfim, por situações mais... Ou às vezes acaba porque esgota só, né? Quer dizer, às vezes não tem nada disso. Desgasta, e aí chega nesse momento, ninguém mais cumpre com aquele combinado que era lá quando a situação era harmoniosa. E o amor vira ódio ou vira nojo, né? Que pra mim, quando vira nojo é pior do que ódio. A pessoa tá com nojo do outro.
outro daí... E aí isso acaba muitas vezes afetando a relação com os filhos, com o patrimônio, querem se vingar, prejudicar o outro, enfim, e acaba tomando uma proporção que realmente só pelo judiciário mesmo para resolver. Tá, e nessas questões de separação, qual é a mais delicada que você lida? Com certeza as de violência doméstica que envolvem. Essas violência doméstica, ou então, assim, tem alguns casos no escritório de negligência grave com os filhos, assim. Você fala negligência que você não acredita no ser humano, né? Quando você vê isso, imagino. Não, com certeza, né? Tem coisas que a gente vê que fica horrorizado, assim. Tem alguns casos de negligência grave mesmo, com direitos básicos, assim, do filho, da criança, e que acaba, às vezes, até repercutindo em destituição do poder familiar. Tá, e nesse caso, perder uma guarda é algo muito fácil? Eu sei porque minha sogra era assistente social, a gente conversava muito sobre isso, né? E ela dizia que para uma mãe perder uma guarda tem que ser algo muito grave, né? Uma mãe perder uma guarda no Brasil. Como é que é isso, assim? Existem esses casos? Até existe, mano, mas assim, já foi mais comum que a guarda fosse, digamos, quase que uma preferência absoluta pela mãe. Hoje em dia não é mais assim, né? Os pais estão se mostrando interessados, participativos e estão, de fato, conseguindo a guarda, desde que, claro, haja ali circunstâncias, né, do caso que justifiquem que seja melhor a criança ficar com ele, não com a mãe. É isso que o juiz vai ponderar, com quem aquela criança ficaria melhor em vários aspectos, né, emocional e enfim, se é com o pai ou com a mãe, ou às vezes com um terceiro, um outro familiar. E existe a pergunta do juiz para a criança com quem ela quer ficar? Isso é normal ou não? Não, a criança ela não dá depoimento judicial, ela não conversa com o juiz, ela não vê o juiz, né, nem seria adequado. Então a criança ela é ouvida por uma escuta especializada por meio de assistente social e psicóloga nomeadas pelo juiz. Tá, entendi. Ela não vai lá no fórum, então não vai em audiência, não participa de nada. Até seria muito prejudicial para ela, imagina. Exato, ela é ouvida sempre nesse cenário mais neutro. Mais tranquilo ali, e principalmente depende da idade da criança também, né? Hoje, doutora, mas assim, para mim, quando o pai e uma mãe eles priorizam o ódio que eles têm um pelo outro, esquecem dos filhos, para mim isso é a coisa mais grave que existe de tudo, sabia? Porque dinheiro, casa, isso aí se resolve, sabe? Isso aí, sabe, vai, vem, beleza, perde, ganha. Agora um filho que você destrói na vida dele com uma separação nesse nível, pra mim você não vai conseguir restaurar isso de uma maneira tão simples. Eu acho que assim, muitas vezes os adultos não se comportam como adultos, muitas vezes realmente pela raiva, pela frustração, enfim, querem prejudicar o outro e acabam envolvendo os filhos nisso, né? Muito por ansiedade, por insegurança, e acabam transferindo para a criança o sentimento que tem em relação ao outro, que não é um sentimento saudável, não é um sentimento positivo, né? E acabam realmente assim, falando mal um do outro para a criança, se brigando na frente da criança, e isso de fato prejudica bastante. As influências externas, elas acontecem muito? Pai, mãe, sogra, avô, tio? Novos parceiros, principalmente. Novos parceiros. O que acontece geralmente? Entrou um novo parceiro, tudo muda? O mais comum é quando ambos ali se separaram, ambos não estão em nenhum relacionamento e razoavelmente estão conseguindo se dar bem. Então, às vezes ali fica previsto uma pensão alimentícia e aquele que paga acaba pagando coisas a mais. Eles têm ali uma situação relativamente consenso. E daqui a pouco um dos dois começa a se relacionar de novo e o outro, por raiva, acaba descontando até mesmo nisso que de fato é algo para criança, né? Um pagamento de pensão, ou enfim, escola, roupa, lazer e tal. E aí é onde começa, assim, esse novo relacionamento começa a influenciar no quanto aquela outra pessoa, aquele pai, por exemplo, maior parte dos casos, né? Está disposta a de fato ser participativo e presente na vida do filho e contribuir financeiramente de acordo com aquilo que pode, né? Mas a pensão alimentícia muitas vezes a mãe paga, existem esses casos? Existem, se a guarda da criança ficou com o pai, se a criança reside com o pai, a mãe vai pagar pensão. Que teoricamente parece não é uma coisa tão natural, não é uma ordem meio que natural da vida, né? Porque mais comumente a criança fica com a mãe, mas se ela fica com o pai ou, por exemplo, fica com um dos avós, aí ambos pagam pensão para aquela avó. Eles pagam daí pro avô e pra avó? Isso, para quem cria a criança, que é quem vai fazer frente a essas necessidades.
Cara, agora você está falando de pensão, né? Por que eu sei que existem casos tem muito conhecido, amigo meu, que sempre acha que está pagando demais, quem recebe acha que está recebendo de menos, e essa briga nunca cessa. Existe muito isso, assim, eu vejo que acho que assim, em termos de pensão alimentícia, o maior problema hoje é o valor. É o valor. Mas como é que se estipula um valor de pensão? Quem estipula isso? É o juiz? É sempre o juiz? Não necessariamente, pode ser por acordo, né? Se o casal vai fazer um acordo de divórcio, de solução de união estável ou simplesmente de guarda, eles podem negociar o valor que ambos acham que seria necessário, suficiente para as despesas do filho, e isso homologar judicialmente. Independente de quanto um ganha, o outro ganha. Não é que é independente, é claro que é proporcional, mas está ali no livre arbítrio deles de negociar e estabelecer qual valor eles acham coerente. Aí, claro, isso vai para o Ministério Público analisar. Se o Ministério Público analisa que está suficiente ali para manter o padrão de vida da criança, suprir as necessidades, o juiz homologa o acordo e está resolvido. O problema é quando não existe esse acordo e aí precisam litigar judicialmente. Aí cabe aos advogados, né, demonstrarem, por exemplo, o advogado de quem está pedindo a pensão alimentícia demonstra ali qual é o padrão de vida daquela família, até quando eles, pelo menos, viveram ali enquanto família, né? E mostra também as necessidades da criança, isso é muito importante, demonstrar se aquela criança está numa escola particular ou não, se tem um plano de saúde, se tem, às vezes, alguma condição especial de saúde. E aí, o juiz vai analisar de acordo com algo que a gente chama de necessidade e possibilidade, né? Um binômio ali que o juiz avalia. Dr. Marlon, aqui da Vara da Família de Criciúma. Várias vezes entrevistei gente boa demais também. Aqui em Criciúma ele é o juiz, então ele vai analisar aquilo que foi exposto para ele no processo em termos de necessidade da criança e capacidade financeira de quem vai pagar. Tá, mas daí tem a história também de que não posso pagar porque eu não ganho tão bem. Aí você vai no Instagram e o cara tá viajando, o cara tá não sei o que, tá de carro zero, rola isso também? Rola demais, Rede social, é o típico comportamento daquele que não quer estender o seu padrão de vida para a criança. Às vezes tá ali o pai com carro importado, tá com um plano de saúde, tá com roupa de marca, viajando, indo em restaurante, e a criança muitas vezes acaba não tendo acesso a essas mesmas oportunidades que ele tem. Tá, assim. Isso tudo vale pro juiz? Tudo vale. Os prints de Instagram, tudo leva tudo pro juiz? Tem até uma tese, né? Algo que a gente chama de sinais exteriores de riqueza. Bonito isso? Sinais exteriores de riqueza. A gente demonstra isso no processo, claro, vai depender de prova, né? Muitas vezes isso acaba até incentivando que o juiz eventualmente quebre o sigilo bancário e fiscal dele para ver, né? O juiz pode fazer isso tudo? Pode. Esse papinho de que eu não tenho dinheiro, blá blá blá, que o juiz não tem essa daí. Não, é que o alimentante vai alegar, né? E cabe ao juiz achar ali se ele tá de fato sendo honesto, né? Sendo verdadeiro, ou se ele tem ali algum indício de que ele tá ocultando o patrimônio. Ele vai, primeiro, possibilitar que a pessoa apresente espontaneamente os seus extratos bancários, imposto de renda, e aí, não apresentando, o juiz determina a quebra. E aí, um abraço aí. E aí é nessa hora que geralmente vem para um acordo, vem para uma audiência conciliatória. Acontece muito isso. Acontece. É mesmo, o cara tá escondendo o jogo e tal, não tem nada no nome. Direto. Aquele papinho, tirei tudo do meu nome e tal. Tira tudo do nome, bota no nome do irmão, da mãe, da atual esposa, e isso também pode vir pro processo. A gente consegue demonstrar tudo isso, contextualizar tudo isso, dá pra justamente para dar uma despertada ali no juiz, né, na curiosidade dele, e ele ir mais a fundo nessa investigação. Diz assim, doutor, olha aqui, o cara tinha 5 milhões até o ano passado e agora tem 100 mil. Isso. Para onde é que foi esse dinheiro? Para onde é que foi isso tudo? Isso, exatamente. Não acontece isso aí também. Acontece. Eu acho essa história de pensão sempre uma loucura, tá? Esse negócio de pagar e não pagar. Agora, legalmente, qual é o valor? Existe 20%, 30%, 50%? Como é que é? Ou não tem isso? Não existe. Se criou uma crença popular de que é sempre 30%, né? Ou limitado a 30%. Isso não existe. A lei é muito subjetiva com relação a valor. Ele vai ser estipulado exatamente com base naquele contexto fático daquele caso que está sendo examinado e de acordo com as necessidades da criança e a capacidade financeira dos pais. Porque, sei lá, um pai que ganha, vamos supor que 100 mil por mês, quem é que não ganha 100 mil por mês hoje? Isso é ridículo, 100 milzão por mês. Mas às vezes o filho não tem a vida dos 100 mil, o filho estuda em colégio normal, quer dizer, o pai é pé no chão. Você não vai dar 30 mil por mês pra criança.
Deveria. Se a gente for levar os fundamentos do direito de família ao pé da letra, o padrão de vida que o pai tem, ele tem que estender para a criança, mesmo que a criança não necessariamente precise daquilo. E isso é uma coisa que muitas vezes os clientes chegam no escritório com isso, assim, eu ganho tanto e ela tá pedindo tanto de pensão pro meu filho, mas ele não precisa disso, ele não tem nenhum problema de saúde, nada justifica. Aí é meu papel sempre, papel do advogado, explicar que dos mesmos restaurantes que ele tem acesso, o filho tem que ter direito ao acesso. Então, ele tem que estender o padrão de vida dele pro filho. Não interessa, daí o valor que menos interessa no meio dessa história. Que daí tem que ser um valor proporcional ao rendimento dele e proporcional ao padrão de vida do pai. Tá, a história do jogador de futebol, como é que funciona? Isso é uma loucura também. Volta e meia eu dou esse exemplo lá no escritório, exemplo do Neymar, por exemplo, né? Obviamente o filho dele não precisa de R$200 mil por mês para sobreviver. Se a gente fosse só levar a despesa de sobrevivência ao pé da letra, não precisaria. Mas com os rendimentos do Neymar, é óbvio que o filho dele tem... É 200 a pensão do filho dele? De um dos filhos, sim. R$200 mil ao mês. Caraca. E aí, com isso, a criança também acaba tendo acesso a mais momentos de lazer, roupas de melhores marcas, melhor educação, enfim. E também podendo, claro, a guardiã, daí a mãe, né, nesse caso, faz a administração desse recurso para até possivelmente adquirir patrimônio, fazer investimentos e tudo mais. Tá, e o filho do Mick Jagger com a Luciana Gimenez também, era outra história maravilhosa. Ninguém fala o valor daquela pensão. Não, eu não tenho conhecimento, não estudei esse caso assim a fundo, mas com certeza também... Todo mundo diz que é uma loucura. Tem que ser, né? Porque, imagina. Olha o tamanho disso da loucura. Tá, doutora, vem cá, tem uma coisa também sobre guarda de filho que... Não, antes da gente falar da guarda, eu quero falar sobre os regimes de bens. Nossa. Porque a história do regime de bem, pra mim, é que só faz isso quem é rico. Não. Não é bem assim? Não. Qualquer não pode fazer? Não é mais, pelo menos, né? Eu tenho sido procurada cada vez mais por pessoas, assim, que estão em começo de vida, não tem patrimônio, jovens, as pessoas estão hoje em dia mais instruídas, então tem procurado para fazer planejamento matrimonial, que a gente chama, né? A gente faz toda uma análise do cenário jurídico, patrimonial, histórico, pregresso da vida, se já teve relacionamento anterior, se já teve filhos, enfim, para definir qual o regime seria mais adequado para... São quantos regimes? 4 regimes no Brasil, é isso? Temos 5, mas assim, os mais comuns são comunhão parcial de bens, que é hoje o regime legal, né? Se tu não opta por outro, a lei te impõe esse, via de regra. O que era meu antes é meu e que se adquiriu depois é dos dois. Aquilo que foi adquirido depois do casamento, partilha com algumas exceções, assim. E o regime da comunhão universal de bens, que era aquele da época das nossas avós, que comunicava tudo e daqui pra frente, daqui pra trás. E o regime que agora tem sido cada vez mais buscado, que é o da separação convencional de bens. Que aí é aquele que cada um tem o seu patrimônio, cada um tem o seu dinheiro e nada se comunica um com o outro. E aí, fora esses, tem o da separação obrigatória, são hipóteses previstas na lei, né? Em situações específicas, tipo do maior de 70 anos, por exemplo, para evitar os casamentos por interesse. Rola também, isso eu não sabia. Quem se casa acima de 70 anos, obrigatoriamente tem que ser pelo regime da separação. Separação obrigatória daí. Então tem um monte de velhinho mentindo a idade, que tem 65, tem mais de 70. Não, mas aí chega lá no cartório, não passa. Não passa daí? Não. Não, mente pra conseguir o relacionamento. Mente no começo e depois a hora que vai casar, a noiva chega lá e constata que vai ter que casar. Você já viu muito isso também, esse golpezinho golpezinho do idoso? Não, tem alguns casos que se aplicou esse regime, que agora a gente tá ou em inventário ou em divórcio, né? Mas não necessariamente, esse casal não é um casal que busca antes um planejamento, assim, embora a gente veja muito na mídia esse tipo de notícia, assim, uma pessoa mais de idade vai casar com uma pessoa mais nova, geralmente se já tem um patrimônio, um empresário, eles fazem um contrato pré-nupcial. Todo mundo, né? Fala, né? Mas aí tem por isso que eu falei dos ricos, geralmente o rico faz esse contrato, ou também não faz. Se é um rico bem assessorado juridicamente, faz. É o adequado. E não só para pessoas com muito patrimônio. Eu acho que é uma preocupação que todo casal tem que ter de sentar, conversar sobre isso quando é no momento para casar. Então tá tudo bem. Conversa é difícil agora, conversa fácil no futuro. O inverso dá problema. Tá, difícil agora, fácil no futuro. Exatamente. Tu já tem se tu tem uma conversa agora muito direta com teu parceiro sobre dinheiro, sobre patrimônio, objetivo de vida, se o relacionamento não dá certo, isso já está bem definido, bem claro. Existem casais que são completamente separados na parte financeira, mesmo estando juntos?
Tem totalmente, Tem. assim, cada um tem a sua vida e... Em tese, o regime da separação convencional de bens, né? Cada um adquire o que é seu e tem o seu dinheiro. Quando o casamento termina, cada um pega exatamente aquilo que é seu e vai embora. E acabou. Acabou, a não ser, claro, um imóvel que seja comprado em condomínio, né? Daí ambos têm ali direito, porque eu e tu poderíamos comprar um imóvel em condomínio, por exemplo, e não necessariamente pelo regime de bens. Tá indo uma coisa, participação societária na hora da separação. Isso é meio caótico também, ou não? Caótico, porque muitas vezes envolve outros sócios, muitas vezes envolve ali, tu tem que fazer um balanço contábil da empresa, abrir os números da empresa, isso envolve, normalmente aqui no Brasil, muita desorganização, as empresas são naturalmente desorganizadas, né? O que até dificulta na hora de fazer a liquidação de cotas. Mas você tem um regime tributário extremamente burocrático e complexo, e aí você junta com uma desorganização da empresa. E o jeitinho brasileiro de muitas vezes sonegar informações, valores e... É um caos literal. Às vezes por conta fiscal e trabalhista, mas às vezes já por um possível divórcio dos sócios. Inclusive, tem muita empresa que hoje exige que para alguém se tornar sócio daquela empresa, eu já fiz planejamento matrimonial nesse sentido, tem que ser casado obrigatoriamente pelo regime da separação total. Já para não ter problema. Para não ter problema de um possível divórcio e ter que envolver de uma certa forma a empresa. Entendi, separou, a cota tá ali. Exatamente. Faz o que quer com a cota e deu, não entra no envolvimento. Inventário, você se mete nisso também? Nossa. Inventário é outro caos, Sim, né? É um caos de grandes proporções, geralmente, porque daí envolve muito mais gente do que apenas um casal. Envolve a tripa da família toda, envolve todo mundo, agregado, o que vai vindo vai se metendo no inventário. E tem inventário que dura aí 30 anos, já trabalhei no inventário que já tinha 30 anos e os herdeiros vão falecendo, daí tem que habilitar herdeiro de herdeiro e daí às vezes é menor de idade, às vezes é interditado e isso vai gerando Às vezes tá morando fora do país. Meu Deus, é uma coisa assim que vira uma problemática quase que insolucionável. Então, mas geralmente acaba. O inventário uma hora acaba ou não? Sim, assim, ele deve acabar, a tendência é que ele acabe. O problema é quando tem muito conflito, muito patrimônio, quando tem muitas dívidas. A maior parte dos inventários problemáticos que eu pego é porque muitas vezes tem ali muitas dívidas para gerir, para organizar e precisa ir pagando essas dívidas para encerrar. Para poder encerrar o negócio. Porque aí tu paga as dívidas e partilha só aquilo que sobrar, Sobrou, né? Mas aí muitas vezes tem que pedir para o juiz autorização para venda de um bem, para quitar uma dívida, e isso vai gerando toda uma... Tá, e hold familiar é uma facilidade também na hora da separação. Sim, normalmente sim. Eu não faço, hoje eu não atuo, não faço holding. Tenho parceiros que fazem daí comigo no escritório. Mas daí a tua vida fica mais tranquila. Sim, fica mais organizada, mais previsível, menos burocrática. Não acaba completamente com a burocracia e com o custo, né? Com os gastos, enfim. Mas é bem mais fácil. Vamos falar disso na volta? Pode ser mais um pouquinho? Pode ser. Tenho o prazer de receber ela, advogada, a doutora Júlia Zimmermann, especialista em advogada da família, especialista em divórcio, regime de bens e pensão, né? Eu sei que você está me ouvindo agora, tem gente até que desligou o rádio aí acho que vai pagar mais pensão. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. De volta na 92, o Manos Radio Show. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje o divórcio nos conecta. A união nos conecta e ela está aqui comigo, advogada, especialista em divórcio, regime de bens, pensão, né? Direito de família, Júlia Zimmermann, eu posso dizer isso? É direito de família que se fala ou não? Direito de família e sucessões. Geralmente nem todo mundo que faz família faz sucessões ou vice-versa, mas geralmente as áreas estão bem interligadas. Assim. Tá, doutora, vem cá, a gente não consegue fugir hoje do Instagram. O Instagram, ele é a pior coisa do mundo. Todo dia você é bombardeado com 1 milhão de informação de tudo que é tipo. E tem se falado muito em algo que eu pelo menos tenho recebido no Instagram às vezes, sobre o vínculo afetivo, né? Que é o quê? Quando, teoricamente, você vai pagar a pensão por um filho que não é seu. Como é que funciona isso? Isso existe, não existe? É que esse filho, ele daí não é seu filho pelo vínculo biológico, mas hoje a nossa legislação já reconhece o vínculo afetivo, que é aquele, um pai e filho, ou mãe e filho, poderia ser, cria ali um laço
que se tem uma posse do estado de filiação, se sentem pai e filho, mãe e filho, a ponto de pedirem esse reconhecimento judicialmente, juridicamente falando, pode ser ou no cartório ou judicial, depende dos requisitos, e fazem esse reconhecimento e aí se tornam formalmente pai e filho ou mãe e filho, exatamente como se fosse biológico. Tá, mas tem muita gente falando que, não, eu vou namorar com uma mulher que tem filho, eu vou virar pai da criança. Não é bem assim. Não é bem assim, isso é um problema. Às vezes os clientes chegam lá no escritório e eu tenho que dar uma segurada e falar, olha, não é o caso aqui, porque tá namorando meio ano, 1 ano, e já acha que faria sentido na vida daquele momento, na vida daquelas pessoas, esse reconhecimento. Só que isso é algo que depois se torna irrevogável. Então, depois tu separa daquela pessoa, tu vai continuar tendo direitos e obrigações em relação àquele filho. Então é algo assim que tem que ser muito mais amadurecido, um relacionamento mais consolidado. Eu tive casos no escritório assim de, pai e padrasto e a criança ali, a criança criada desde os 5 anos de vida já tinha 30. Nunca teve contato com o pai biológico. Nesse caso, no meu ver, tem uma relação de filiação e de afeto muito consolidado. Mas não tem um prazo mínimo, aquela história, 6 meses você já virou pai, não é bem assim? Não tem um prazo mínimo, tu precisa demonstrar essa posse do estado de filiação, e isso comprova geralmente a gente apresenta fotos, apresenta documentos que comprovem que aquele padrasto normalmente, foi quem sustentou aquele filho afetivo uma vida inteira, foi em apresentação da escola do Dia dos Pais, tava lá em data festiva, enfim, e tratou aquele filho uma vida inteira como se fosse dele. Agora, biologicamente, ao contrário, um pai ausente não significa que não é pai, né? Exatamente. Não existe isso, né? Daí teria que haver um reconhecimento judicial ali que justifique, por exemplo, a exclusão daquele pai biológico da certidão de nascimento. Mas alguém pra pode romper o vínculo. Mas por exemplo, eu tô falando de uma mulher como se fosse o caso, né? A gente tá citando o exemplo que é o exemplo, a vala comum, teoricamente. Mas existe caso de você receber 2 pensões? De 2 pais? Sim. Do pai biológico. Porque daí, e do pai... daí essa criança, esse filho vai ter na certidão dele o pai biológico e o pai afetivo, vai ter direitos e obrigações em relação a ambos. É mesmo, não sabia. Achei pensão, que era herança. só que pagava. Não. Tudo daí? Tudo. E briga por herança. Você falou de herança. Herança, essa palavrinha é mágica, né? É o que acaba mais com o mundo, né? É a hora de dividir herança que o bicho pega. A gente conhece o cônjuge no divórcio, os irmãos no inventário e os amigos na dificuldade. É verdade. Isso é fato. Isso é bonito essa frase. É verdade mesmo, né? É verdade. Os irmãos lá no inventário é onde muitas famílias às vezes nunca brigaram, nunca tiveram um problema entre si, chega na hora do inventário dá problema. E ao contrário já também acontece. Famílias que você acha que vai dar problema e é mais tranquilo que você imagina, né? Sim, tem também. Eu sei que também existe, porque eu já presenciei isso. Tem situações que a discussão é porque um quer abrir mão do seu direito sucessório pro outro e o outro não quer, e aí isso aí, de um querer dar pro irmão, o irmão não aceitar. Tem. Tá, no caso de doação em vida, não sei se é essa especialidade que você faz, mas um pai que doa tudo em vida, isso aí depois, dá briga depois ou não? Depende, porque assim, tem algumas limitações na lei, né, do que tu pode ou não doar, do que tu pode dispor, não pode, via de regra, tu não pode doar todo o teu patrimônio, tu tem que garantir a legítima dos herdeiros necessários e tu tem que garantir um patrimônio para tua sobrevivência. Tu não pode doar todo o teu patrimônio e se colocar numa situação de dificuldade financeira, digamos assim. A lei determina isso. Sim. E aí depois, lá no momento do inventário, se tu doou, de repente assim, meu pai doou um bem só para mim, não doou para os meus irmãos. Eu tenho que ir lá no momento do inventário, via de regra, eu tenho que ir lá informar, recebi em vida esse imóvel, esse bem, meus irmãos não, então aqui a gente vai igualar a legítima que se fala. Mas se eu comprei do meu pai, não? Não, para comprar daí, entre ascendente e descendente, precisa de anuência dos demais herdeiros. Isso também tem, não sabia. que é um cuidado que as pessoas não têm. É comum pai e filho fazer negócio entre si e não obedecerem esses critérios, esses cuidados que estão previstos na lei. É só o de acordo dos irmãos? Estou de acordo. Assinar junto, geralmente assina junto a escritura pública de compra e venda. Tô ciente, daí acabou. Isso, Tá, e no caso de, por exemplo, de um irmão ser casado, a mulher não tem que assinar também? Aí não começa a vir o balaio? Depende. É balaio, né? Depende o regime de bens e depende se tu é comprador ou vendedor. Porque para comprar um bem, tu tá adquirindo patrimônio, tu não tá vendendo, não tá diminuindo o teu patrimônio, né? Então... mas eu falo no caso dos irmãos, não precisa assinar daí cunhada, todo mundo. Só o irmão assinando já tá bom?
Não, o irmão e as esposas, a depender do regime de bens, vão ter que participar aí desse negócio. Caraca, então não é tão simples assim. Não é simples. Eu vou botar um papel pra dizer que todo mundo vai assinar. E geralmente é isso que dá alguma discussão em inventário, alguma discussão jurídica, de validade de negócios jurídicos feitos ao longo da vida ali, daquele pai ou mãe que faleceu, e chega lá no momento do inventário, muitas vezes tu constata uma coisa que tu não gostaria. Doutora, a treta geralmente vem de quem não é da família ou ao contrário, vem de dentro da família muitas vezes? Muitas vezes a treta vem dos cônjuges. Tá, do genro, da nora, essa história toda aí. Exatamente, que querem participar, que querem dar pitaco e, né, só deveriam ir ali e assim, concordar com aquilo que o seu cônjuge, que é o herdeiro propriamente, né, tá ali disposto a, às vezes, abrir mão, a negociar, enfim, para resolver. Ó, tem mais aqui, mano, boa tarde. Agora começa. Falou disso aí, eu falei pra ti, boa tarde, mano. Meu ponto de vista essa é a lei idiota. Estão mandando aqui, ó. Eu sou um cara que caso... Vamos ficar... Ó, mano, eu sou um cara que quero ficar solteiro e por essa legislação não vou ficar com uma mulher que tem filhos. Olha aí, ó. Já tá metendo aqui isso aí. Não vou dizer o nome, vou preservar o nome, tá? Também não vou... mas tudo bem, é a opinião dele. Tem outro aqui, mano, ó. Se for filho único, a doação pode ser feita em vida? Bom, já tem um filho, né? Nesse caso pode doar e tem que ver se tem cônjuge também ou não, porque o cônjuge também é herdeiro necessário, então ele eventualmente tem uma cota ali que é garantida para ele. No meio dessa história. E aí tem essa questão de não doar integralmente seu patrimônio e se colocar em uma situação de vulnerabilidade financeira. Tá, tem aqui, ó, vamos lá. Perguntinha, o que fazer quando o ex não quer assinar o divórcio? Essa pergunta é maravilhosa. É maravilhosa, mas assim, a resposta é fácil. Entrar com o processo litigioso, quem vai assinar pelo ex é o juiz. Ponto acabou, final. Não tem essa. A gente hoje, inclusive, tem a possibilidade, o divórcio é um direito que se fala que é um direito potestativo. Isso significa que independe da concordância da outra parte, independe de motivo e tudo mais. Tá. Tu expõe pro juiz que tu não quer mais ficar naquela relação e ele vai obrigatoriamente decretar o divórcio. Em situações específicas, ou no meu ver deveria ser em todas, eu peço em todas, não é todo juiz que dá, mas a gente pode pedir inclusive a decretação liminar do divórcio. Quando o cônjuge é notificado sobre a existência do processo, ele já é divorciado. Na hora que chegou pra ele, ele já tá divorciado. Por ordem judicial. Tá, mas tem gente que não aceita. Não é porque o juiz assinou que o cara tá... Tem gente que... Aí é nesse caso que muitas vezes a gente vê esses episódios terríveis de violência doméstica, feminicídio, né? Normalmente um homem ali que não aceita o divórcio, quando ele constata que ele não tem escolha, muitas vezes isso desperta nele esse comportamento agressivo e muitas vezes acaba perseguindo a ex, acaba agredindo e dá problema. Ô, Júlia, você já viu muitos casos, imagino, de homens que se consideram donos das suas esposas? Sim. Infelizmente, a maioria. Ainda na sociedade que a gente vive, ainda é uma realidade? Muito possessivos, muito controladores e principalmente pela questão, claro, pelo machismo como um todo, mas principalmente pela questão financeira, assim. Que a mulher é dependente. Muitas vezes as mulheres chegam no escritório para se divorciar e não tem nem como se divorciar, porque não tem trabalho, não tem patrimônio, muitas vezes não tem nem a administração do seu próprio dinheiro. Às vezes essa mulher até tem uma renda que quem administra é o marido, o cartão de crédito dela, a conta que ela recebe, o dinheiro dela, é ele que cuida. E às vezes no momento do divórcio ainda constata que tá endividada, que nem sabia, porque achou que ele estava ali cuidando, provendo as coisas e quando vê, tava uma lambança. Eu tenho um amigo, há muito tempo empresário, que ele separou da esposa, sei lá, faz 20 anos, e quem administra os negócios dele e a grana dele é a ex-esposa. Aí é um exemplo, assim, no meu ver, até de muita maturidade, controle emocional, né? Não, e ele falou o seguinte, a gente conversando, ele falou assim, cara, eu tenho o que eu tenho porque ela administrou bem. E ela vai continuar administrando meus negócios pro resto da vida. Com certeza ele é mais gastador e ela é mais... Meio que agora existe ao contrário também. Você falou das mulheres troféus, não sei como é que é o plural. Troféus, as mulheres troféus. Existem? Aqui em Criciúma existem isso? Existe. A mulher que se casa e ela vira o souvenir do marido, disposição? Mano, o que mais me preocupa hoje, quando se fala de regime de bens e das mulheres, assim, da minha geração, mais jovens, enfim, é porque estão cada vez optando mais por regime de separação total de bens, casando às vezes com alguém mais velho, ou mesmo que não seja mais velho, mas que já tem uma empresa, já tem ali o seu negócio, o seu patrimônio, casam por esse regime e aí acabam
abdicando de carreira, de trabalho, enfim, não vão estudar, não vão ter a sua própria fonte de renda e não vão ter patrimônio nenhum no divórcio, a não ser que ele compre e coloque no nome dela. Nada. Muitas vezes não acontece. E aí, quando chega lá na frente, essa mulher às vezes vai se divorciar, muitas vezes numa situação complicada, de uma traição, de uma agressão, e ela não tem renda, ela tá 10, 15 anos fora do mercado de trabalho e muitas vezes não tem patrimônio. Tem ali um padrão de vida considerável que, querendo ou não, impacta para ela perder aquele padrão de vida. E aí é quando torna mais fundamental o trabalho do advogado no sentido de buscar para ela uma pensão alimentícia, para ela mesmo, não só para os filhos, se for o caso, né? Mas para ela também, para a esposa também rola, inclusive fundamentada na questão do padrão de vida. Tá, e no caso, por exemplo, eu imagino também que você deva receber, nestes casos, mulheres que têm dificuldade de se divorciar e não tomam essa atitude. Te procuram, mas também não entram com o processo. Sim. Eu imagino que deve ter caso que vai se arrastando por anos, que a mulher não toma uma atitude. Sim, eu tenho clientes que, assim, entre me procurar a primeira vez e me contratar para iniciar o processo de divórcio, coisa de um ano, assim, de me procurar várias vezes, porque muitas vezes precisou de orientações jurídicas do que ela fazer nesse meio tempo para ela conseguir se divorciar. Até tomar coragem, né? Tomar coragem, descobrir algumas informações, algumas coisas para facilitar um pouco o momento do processo. Às vezes é uma questão de estratégia, infelizmente. A estratégia mesmo dela, de pensar com inteligência. De receber uma orientação jurídica e de não tomar uma decisão destemperada em cima da hora e sair de casa de hoje para amanhã sem eira nem beira, né? Muitas vezes com o filho. Mas existem mulheres que não conhecem nada do parceiro, não sabem quanto ele ganha, não sabem que empresa que tem, não sabe nada. Exatamente. E aí é aí que se torna mais essencial tu não tomar uma atitude precipitada. Por exemplo, no meu ver, o que seria precipitado seria sair de casa sem nenhuma orientação jurídica, só procurar o advogado depois que a coisa já aconteceu, aquele momento inicial. Tá, e a história do abandono do lar também, isso aí também tem a ver com o que você está falando? Assim, na verdade as pessoas acham que, não, vou sair de casa, eu vou perder os meus direitos, a partilha dos bens e tal. Assim. Não é bem assim, tem uma hipótese prevista na lei que é o uso capião familiar, mas que é muito específica em relação a tamanho do imóvel, em relação a alguns critérios que a lei exige, mas não é porque tu saiu de casa que tu vai perder direito à partilha do saldo do imóvel, do carro ou a guarda dos filhos, isso não existe. Tá, e a história do testamento no Brasil, vale ou não vale? Vale super. Escrevi um testamento, né? Quero deixar as coisas para os meus filhos, mas teoricamente a partilha não é proporcional, né? Como é que funciona isso? Existe, as pessoas estão procurando mais, eu acho que ainda é pouco, porque o brasileiro não se programa com antecedência, o brasileiro é litigante. A gente vê muito no filme, né? Escrever um testamento à mão, aquela coisa de filme antigo. Até teria validade, tem o testamento particular, que ele pode ser escrito à mão, por exemplo, tu pode escrever numa folha, pegar ali a assinatura de testemunhas e guardar isso, e o dia que tu falecer, alguém precisa, tu precisa garantir que alguém vai apresentar isso judicialmente para ser homologado, validado, né? Mas o mais seguro daí é o testamento público, que tu faz por uma escritura pública, tu coloca ali as tuas disposições, o que tu quer fazer com parte dos seus bens, né? Também tem essas questões de limitação da lei, se tu tem herdeiros obrigatórios, enfim. E aí tu faz uma escritura pública, o dia que tu falece, um dos documentos obrigatórios do inventário é a certidão de existência ou inexistência de testamento. Se vem uma certidão ali positiva para testamento, tem que fazer o registro, né, daquele testamento e fazer cumprir e daí partilha o resto. Tá, doutora, e a história da guarda de filho, que é um problema também gigantesco, com quem vai ficar e o outro pode visitar, não pode, vai pegar. Eu sei que isso aí deve ser uma dor de cabeça também que não acaba nunca, né? O que eu vejo é assim, as pessoas estão muito inseguras e ansiosas. Quando a gente chega no escritório para regulamentar uma guarda de uma criança, parece que é o fim do mundo ter que compartilhar a guarda com o pai que até ontem era pai do teu filho, que tu escolheu engravidar daquele homem, enfim, daquele ser. Muitas vezes a gente até fala assim, eu sou obrigada a falar, olha, tu escolheu ter um filho com ele, agora vocês se separaram, ele vai continuar sendo pai do teu filho, ele tem direitos tanto quanto tu, de opinar na vida da criança, né, enfim, de compartilhar a tomada de decisões. E aí, às vezes, assim, a gente vê que por
um ego, uma coisa assim, não, eu não abro mão da guarda unilateral, não abro mão... Unilateral é que é só meu. Na guarda unilateral, a mãe, ou a pessoa que tem a guarda, normalmente é a mãe, né? Não obrigatoriamente ela, mas enfim, ela pode tomar todas as decisões a respeito da criança sozinha, e aí ela só tem que comunicar ao outro. Mudei de escola. Vai fazer um tratamento médico assim, assim, assado. Essas decisões importantes, ela tem autonomia para decidir sozinha. Na guarda compartilhada, pressupõe uma harmonia, um diálogo, um respeito para vocês ligarem um para o outro, se telefonarem e decidir juntos. Qual é a escola que vai estudar agora? E aí, muitas vezes, eu vejo que as pessoas têm esse apego a tomar decisões sozinho. Quando estava no relacionamento, tomava decisões em conjunto. Né? Estavam casados, tomavam decisões em conjunto. Aí separaram hoje, amanhã, já não vale mais aquele nada. homem já não tem, aquele pai não tem condições mais de tomar nenhuma decisão. Acho complicado. Tá, mas isso é mais normal do que a gente imagina. Todo dia, no escritório, todo dia. Tem história de, por exemplo, o pai não poder pegar uma criança. Isso não existe ou existe? Não, é que aí tem que regulamentar, seja por acordo ou por decisão judicial, a gente regulamenta um plano de convivência. Tá, mas aí se eu quiser meu filho pegar numa segunda, eu não posso? Depende, se isso estiver previsto em acordo, é teu direito absoluto, a outra parte tem que cumprir, a não ser que tenha algum motivo muito plausível para não permitir. Se está no acordo, aquilo que está no acordo é obrigatório entre as partes, no acordo ou na decisão judicial. Aquilo que não está, depende do casal ir flexibilizando, não tem problema nenhum. Meu direito de convivência é de sábado a domingo, ou é de sábado a sexta a domingo. Quero pegar na segunda, quero pegar na quarta. Tá, história certo. De mãe que vai morar fora com o filho, já vi isso acontecer. Aí para sair do país com a criança, independente de modelo de guarda, precisa de autorização do outro ou judicial. Morar fora. A mãe quer morar fora com a criança, o pai não quer. Vai precisar debater isso judicialmente. Se o pai não permite espontaneamente, ela precisa entrar com uma ação de suprimento judicial, né? Suprimento da decisão, da concordância dele, e o juiz é que vai analisar o porquê ela quer ir, o porquê ele não quer que ela vá e vai decidir. Tá, e morar longe, já vi também acontecer. A mãe pegar o filho e dizer, vou morar na cidade tal e tchau. Não pode. Não pode Ela também? tem que contar com a concordância dele, isso mesmo no regime da guarda unilateral. Ela tem que contar com a concordância dele ou autorização judicial. Não é só a mãe decidir, deu. Não. Isso aí é onde geralmente dá algum problema, e aí muitas vezes até nem tinha um litígio, não tinha uma ação judicial, e nesse momento ele entra com a ação falando, ela foi, sei lá pro Nordeste com meu filho, eu não concordo. E aí é onde começa a discutir algumas coisas, se foi com a intenção, por exemplo, de afastar pai e filho, poderia configurar uma alienação parental, por exemplo. E tá tudo bem, o casal separou, tá tudo bem, estão vivendo bem, aí vem os novos namorados. E o novo namorado briga com o filho, e não é o pai do filho, e serve pro inverso também, não é madrasta, não sei o que. Como é que fica isso tudo? Porque isso aí também é outro balaio gigantesco. Madrasta e padrasto, no meu ver, não tem direito, autonomia de definir, enfim, criar o filho. Não é o papel deles fazer isso. O papel deles é ali participar da rotina, e eu acho que deve se isentar de tomada de decisões. Mas é difícil, né, Ju? É difícil. Junto, ali, boa. Não, é difícil, e geralmente na prática acaba acontecendo, e isso vai inflamando ali esse núcleo familiar a ponto de daqui a pouco discutir judicialmente, porque ela tá colocando o atual marido fazendo o meu papel de pai, ela tá me tirando o papel de pai, e quem tá fazendo é ele. Essa loucura. E isso aí acontece muito e é bem discutível. Doutora, quero te agradecer, não dá tempo para muito mais coisa, baita papo, obrigado pelas aulas, né? A Instagram pessoal tem? Tem, @advjuliaz. ADV Júlia Z. Você vai escrever Z mesmo, porque tá vendo, ninguém vai saber. Não, ninguém vai saber escrever. 30M, 30 não sei o que. Doutora, prazer lhe receber. Obrigada, mano. Obrigada pelo convite. Doutora. Ela comigo aqui, advogada da família, Júlia Zimmermann, especialista em divórcio, regime de bens e pensão. É isso mesmo? Então, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos. E qual é a frase que você falou? A frase é boa. Briga, como é que é? A gente conhece o cônjuge no divórcio, os irmãos no inventário e os amigos na dificuldade. Tá, e aquela outra que você falou, como é que é? Difícil agora, fácil depois? Conversa difícil agora, fácil depois. O inverso não acontece. Tá bom, então obrigado, doutora, obrigado a você. Valeu, um abraço. Até tchau. Amanhã aqui no Manos. A música nos